Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Residente. Eu sou a Jéssica Nobre e hoje a gente vai estar falando sobre uma especialidade muito legal, que é anestesiologia, com a doutora Amanda. Muito obrigada por aceitar o convite, Amanda. Obrigada, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo meu. Fala para o pessoal de casa um pouquinho sobre você e sobre a sua formação. Tá bom, vamos lá. Meu nome é Amanda, eu não sou daqui de São Paulo, sou de Salvador. Me formei na Escola Baiana de Medicina, que é minha faculdade do coração, eu amo. Tem mais ou menos uns 60 anos de tradição, tá? Me formei em 2020 e eu me mudei aqui para São Paulo, na verdade, em 2021 e não foi para fazer anestesia, foi para fazer cirurgia geral. E aí eu comecei a residência de cirurgia geral e aí lá no meio eu resolvi mudar, vi que não era aquilo. Saí em agosto, mais ou menos, comecei a estudar e passei para anestésio. E aí comecei anestésio em 2022 e agora, em 2023, eu estou no R2 e amando agora a especialidade que eu escolhi. Ai, que legal, uma história um pouco diferente, né? Você quer falar um pouquinho sobre como foi essa trajetória para você até chegar na anestésio? Tá, vamos lá. A minha faculdade toda, eu fiz tudo para cirurgia. Fiz liga, fiz monitoria, pesquisa, tudo. Então, sempre assim, eu achei que eu fosse passar para esse lado mesmo. Até chegar o momento de fazer a residência, né? Sentir na pele. Então, no início eu achei que era aquilo mesmo, mas com o passar do tempo eu comecei a não me enxergar mais ali, não me enxergar mais operando. Tem a questão do ambiente também, que eu não me encaixei tão bem. Enfim, e aí foi uma decisão muito difícil. E foi engraçado que quando eu passei por isso, foi que eu percebi que tinham muitas outras pessoas que também passaram por isso ou que também estavam passando por isso. E eu consegui conversar com muitas pessoas com experiências diferentes. A gente fica com muito na cabeça, nossa, mas eu tô perdendo tempo, eu já tô aqui, foi difícil de passar. Só que, na verdade, eu acho que perder tempo é fazer aquilo que você não gosta, né? Acordar todo dia para fazer aquilo que você não gosta. Então, eu tive muito apoio dos meus amigos, dos meus pais. E aí eu saí em agosto e eu tive praticamente 3 meses para passar na residência de anestesia. E acho que eu acabei escolhendo anestesia porque eu sempre amei o ambiente do centro cirúrgico, Realmente sempre gostoso. amei fazer procedimento, conversei com outras pessoas, sobre estilo de vida, sobre a própria especialidade em si, o campo de trabalho. Minha sogra é anestesista, e aí eu pensei, bom, então esse é o caminho, vou estudar. Foi tipo plano JK, sabe? Aham. 3 meses para estudar, e aí por sorte e por esforço também, aí eu consegui passar. Uhum. O E que fez agora? você tomar a decisão final de fazer anestesia? Eu acho que foi um conjunto de coisas, assim, que é o que eu sempre falo quando você vai escolher a sua residência médica, que é o estilo de vida que você quer, o ambiente de trabalho também. Basicamente essas duas coisas, né? O ambiente de trabalho, que é o centro cirúrgico, para mim, que é minha paixão, que eu gosto de trabalhar mesmo. Anestesiologia, não todos os lugares, obviamente, não dá para generalizar, mas é todo mundo bem unido. A gente sente muito isso, todo mundo se ajuda, disso eu gosto muito. E outra parte que é o estilo de vida mesmo, como eu quero levar minha vida. A parte dos plantões, a parte financeira, que a gente não pode ser hipócrita, a gente também tem que pensar nisso, Sim. sabe? Organizar o seu dia, então tudo isso vai acabar pesando um pouco, assim. Depois que você vai conversando com outros profissionais, é que você consegue ver se aquilo se encaixa para você no momento, né? História um pouco diferente, porque a maior parte das pessoas que a gente traz pra cá já decidia que queria especialidade e ia até o final. Como é que você acha que foi a sua relação com a anestésio durante a graduação? Na graduação, eu praticamente não tive contato com a Não teve? anestesia, não. Eu não tinha um Uhum. estágio específico da anestesia. Então, o contato que eu tinha era, eu estava lá no centro cirúrgico, era ratinha de centro cirúrgico, né? E aí, quando eu não podia entrar na cirurgia, eu colava na anestesia. Eu falava, eu posso entubar? Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E eles, sempre muito solícitos, deixavam eu fazer os procedimentos. E eu ficava lá, e eles ficavam me explicando, assim, nada demais. Quando eu estava na residência de cirurgia geral, eu tinha um mês rodando só na anestesia, só que eu não cheguei a passar por esse mês.
E às vezes eu fico me perguntando que se eu tivesse passado por esse mês antes, eu teria trocado antes de especialidade ou não. Sim, nossa, que diferente, vocês não passaram, você não passou, então você não teve contato realmente com a especialidade Não. até entrar na residência de cirurgia. Até entrar na residência de cirurgia, tendo contato com os residentes da anestésio, né? Só que esse estágio que eu tô falando, que Você não é um chegou a mês passar. inteiro, eu não cheguei a passar, né? Mas eu convivia com os residentes de anestesia, e era engraçado, porque eles super ajudavam a gente, eu lá dormindo quase, virada, operando, e eles, Amanda, quer um energético? Eu quero, e dava. Ou então, ai, Amanda, muda para anestésio. Aí eu, não vou, vai. E eles ficavam insistindo. Aí às vezes eu tenho vontade de voltar lá e falar assim, olha só, eu mudei mesmo. E agora eu tô do lado de vocês. Ai, que legal. O que que você acha que você faria diferente, pensando que hoje você se encontrou na anestésio, na Eu, graduação? eu não faria nada diferente. Nada diferente. Nada diferente. Foi bem difícil tudo que eu passei dentro da cirurgia. É, não criticando assim, nem todas as residências são iguais, tá? De cirurgia ou enfim. Mas é uma residência um pouco mais pesada, Sim. tá? E se for o que você quer, não desista, tá? Apesar de tudo que fala ou de experiências boas e ruins de qualquer pessoa. Mas para mim não foi uma experiência boa, mas a gente tem que tirar coisas boas mesmo de experiências ruins, certo? Então eu me tornei uma pessoa bem mais forte. Eu aprendi a lidar com muitos problemas, problemas tanto com o paciente, com familiares de paciente, entre residentes, entre chefes, a questão da hierarquia que é muito forte. Então, hoje em dia, e desde que eu entrei na residência de anestesia, era uma coisa que eu conseguia, assim, me virar mais facilmente que os meus colegas que estavam se acostumando, apesar de não ter uma hierarquia tão forte, e do jogo de cintura, de resolver problemas, além de alguns procedimentos que facilitaram a minha vida, né? Por exemplo, acesso central, algumas intubações que eu pegava na geral. Então, tudo isso Acabou te serviu ajudando, né? Para aprendizado. tanto para o crescimento profissional quanto para o crescimento pessoal, eu achei. Então eu não mudaria nada. Ai, que bom. Pelo menos você tá no caminho certo, você se encontrou, tá feliz na especialidade. E é isso que importa, né? Mas considerando o seu contato na graduação, um pouco contato na graduação, o seu contato no centro cirúrgico, como é que foi a expectativa da residência de anestésio e a residência em si? Como foi isso? Foi melhor do que eu imaginava. A anestesia é encantadora. Eu sei que eu sou suspeita para falar, Não, pode mas falar. é assim, é encantadora. Anestesia é medicina raiz, gente, assim. E essa parte de que o povo fala, ai, você não tem contato com o paciente. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Você tem muito contato com o paciente, sim, durante todo o procedimento, tá? Você acolhe o paciente, você tem relacionamento com várias clínicas. A gente anestesia criança, a gente anestesia gestante, a gente anestesia idoso, a gente anestesia todo mundo. Então, a gente tem que saber a clínica de todas essas especialidades. A gente tem que saber sobre cardio, a gente tem que saber sobre pneuma, a gente tem que saber sobre GO. Então, assim, é medicina o tempo todo. É contato com o paciente o tempo todo. Então, a gente tem muita oportunidade Aprender as outras. aprender sobre tudo e ter contato com as mais diversas especialidades. E eu amo isso, sabe? Por exemplo, acho que quem me segue no Instagram, meus amigos, eles veem muito. Eu gosto muito da parte da GO, né? De cesárea, principalmente. Gente, tem coisa mais linda do que você participar do parto, sabe? Mesmo que seja uma cesárea. É um momento lindo. A mãe tá lá acordada, a gente não ceda geralmente, né, a gestante. Você tá lá, é você que tá lá com ela o tempo todo, tá junto com o pai ou com outro acompanhante, enquanto as meninas ou o cirurgião tá lá operando e fazendo a cesárea. Então você tá lá vendo,
conversando com ela, acalmando. Às vezes elas têm crise de ansiedade, você acalma, você avisa quando o neném nasce, você tira foto, é lindo, elas choram, eu choro junto, e é maravilhoso. Nossa, Então, que legal essa visão da anestésio, porque eu particularmente nunca tinha imaginado por esse lado, mas é verdade, né? Você tá ali mais próximo, a profissional mais próximo durante os procedimentos, quando a pessoa não tá sedada, só tá sim, anestesiada. sim. Isso é muito legal, Sim, realmente. e geralmente as pessoas têm mais medo da anestesia do que da própria cirurgia, né? Então a gente tem que conversar muito antes. Então, tem que ter um vínculo, mesmo que seja um vínculo momentâneo ali durante o procedimento e após o procedimento, a gente tem que criar uma relação com o paciente, porque senão ele vai se sentir inseguro. Imagina, eu vou apagar você, sabe? Sua vida tá na minha mão também. Sim. Então, tem que ter um vínculo, tem que ter uma relação de confiança, pelo menos na minha cabeça, né? Não, mas eu acho que você tá certíssima. Tá certíssima, é muito legal, é muito bonita a visão que você tem pela anestesia. Dá pra ver que realmente você sente um amor muito grande pela especialidade. Isso é muito bonito de ver. Acho que o pessoal que tá em casa também gosta de Ai, que ver bom. isso. Eu adoro ver pessoas que amam o que fazem falando sobre coisas que elas amam. Então é uma coisa muito legal mesmo. Parabéns. Ai, obrigada. E deixa eu te perguntar, como é que é a rotina da residência? Tá, a rotina da residência vai mudar muito a depender do seu R, né? Na anestesia, a gente tem 3 anos, R1, R2 e R3. Então, no R1, você tem coisas burocráticas, aspas, né? Então, você chega no centro cirúrgico, você tem que checar todos os carrinhos, você olha o mapa, e geralmente você fica com as cirurgias um pouco menores, né? Ao longo do tempo, você vai pegando cirurgias maiores e mais complexas. Vamos lá, mas generalizando para todos os anos da anestesia. Então, você sempre vai chegar no centro cirúrgico. É ótimo que você não precisa pensar muito no seu look do dia, porque você vai colocar o seu pijaminha e vai subir. Vai testar sempre o seu carrinho da sala e vai escolher a sua sala. Conversar sempre com o paciente. E aí vai aplicar a avaliação pré-anestésica, que é como se fosse um questionário que a gente faz sobre as comorbidades do paciente, alergias, avaliar malampate, esse tipo de coisa, e prepara a sala. E aí esse é o momento que você vai pegar a sua caixa de psicofármaco e separar as suas coisas, se você vai entubar, se você vai fazer uma hack, enfim. Vai receber o paciente, acolher o paciente, conversar com o cirurgião e vai começar a sua anestesia. E você é responsável pelo paciente assim que ele entra na sala, até deixar ele na recuperação pós-anestésica, né, que a gente chama de RPA, e dar alta para ele também, né? Então, assim, não adianta você fazer uma anestesia e deixar o seu paciente com dor, porque depois você vai ter que cuidar dele também na recuperação pós-anestésica. Por isso que é tão importante você ter um passo a passo, você planejar bem sua anestesia, para que seu paciente saia bem e vá bem para o quarto, né? Até porque sua anestesia não vai durar só até aquele momento, vai durar 48 horas depois, ou até pode ter repercussões de anos depois, como hipóxia, enfim. Não vou entrar em detalhes, né? Sim, mas É tem que mais ou ter o menos isso. cuidado com o paciente. Sim. Mas assim, sobre a rotina, como é que você consegue conciliar a sua vida de residente com a sua vida fora, com os estudos? Você acha que é uma residência que é mais tranquila, consegue pegar plantão fora? Como é o resto da sua vida, né? Porque a gente é muito mais do que só o profissional. Sim, com certeza. E essa foi uma das razões também de eu ter Mudar. mudado. Na anestesia, a maioria dos campos que você for vai ser esquema de plantão e na residência não é diferente. A gente chega às 7 da manhã e vai embora geralmente às 7 da noite, né? A residência é um pouco mais tranquila, geralmente respeitam as 60 horas semanais. Pode passar um pouquinho, principalmente no R1, tá? Mas é muito pouco. E dá para conciliar sim com a vida pessoal. Então, dá para você trabalhar fora, dá para você treinar. Inclusive, recomendo muito que vocês não deixem de fazer atividade física. Inclusive, quando vocês estão fazendo provas de residência, gente, não deixe de fazer atividade física. E dá para trabalhar também. Às vezes, a gente dá plantão de 24 horas durante a semana. Não sei se a maioria das outras residências também são assim. Quando a gente dá um plantão de 24 horas, o dia seguinte a gente está de pós-plantão. Então a gente tem o dia seguinte todo livre,
certo? Então, nesse dia todo livre, você pode fazer o que você quiser. Você pode trabalhar, você pode malhar, você pode, enfim, dormir, simplesmente dormir, pode estudar. Então, é bem balanceado, assim. É claro, no início, nossa, você chega muito cansado, então você não vai ter saco para estudar. Mas, no final das contas, é uma residência que dá para você estudar direitinho. Inclusive, quando você está na sala, se for uma sala mais tranquila, dá para você estudar lá na sala também, discutir algum assunto com o seu R+, ou com o seu chefe. Dá para você fazer atividade física depois que você sai da residência, dá para você viajar. Os finais de semana, geralmente, não são todos que são ocupados, você tem alguns finais de semana livres, então dá para você ir ver sua família, dá para você planejar viagens, então é uma residência que você consegue ter uma vida pessoal Isso é boa. importante. Acho que a maior parte das pessoas leva muito isso em consideração, né? Conseguir ter essa conciliação com os outros aspectos da vida, né? Mas sobre a residência em si, como são os estágios? Aonde vocês passam? Tá. Os estágios também vão depender do R que você está. Por exemplo, na minha residência, no R1, você fica muito mais no hospital da gente mesmo. Eu faço residência no Hospital Ipiranga. Então, o R1 inteiro a gente fica lá. Só que mesmo estando dentro de um só hospital, a gente tem rodízios dentro desse hospital. Então, tem os rodízios que a gente chama, geralmente são mensais, tá? A maioria das residências, quando eu fazia geral, também era assim. Então, tem um mês que eu tô só no centro obstétrico. Tem um mês que eu tô só na ortopedia. E tem um mês que eu tô só no centro cirúrgico em geral. Que aí eu pego as especialidades, como cirurgia vascular, urologia, cirurgia geral, enfim. E aí, ao longo do ano, você vai rodiziando entre essas opções, essas 3 opções, basicamente. E tinha um estágio em UTI também. Quando a gente chega no R2, que você está um pouco mais preparado, você pega cirurgias mais complexas, aí a gente começa a sair para estágios fora. Então, a gente fica no nosso hospital de base e a gente vai para hospitais de fora também. Às vezes, alguns hospitais particulares, hospitais que têm mais recurso. Então, a gente pega algumas cirurgias mais complexas, que não tem no nosso hospital, como cirurgia torácica, pediátrica, cardíaca. Você começa a pegar no R2. Aí no R3 é um mundo à parte, aí é o melhor dos mundos. Aí você começa a rodar em super hospitais super legais, como, por exemplo, a ACD, o Edmundo, passa um mês só em cardíaca, um mês só em cirurgias mais complexas, um mês só em pediátrica. Você também roda no seu hospital de base, que é o Ipiranga, mas você sempre vai ficar nas cirurgias mais complexas. Isso é bem legal. E para o pessoal que está aí em casa, a gente esqueceu de falar, mas se você não sabe, anestésio é uma residência de acesso direto. Então, não tem um pré-requisito, como, por exemplo, clínica médica ou cirurgia para fazer anestésio. Então, acesso direto. Ah, essa parte é maravilhosa também. É uma coisa muito boa, porque por muito tempo tinha o pré-requisito, né? Tinha? Já teve? Já teve? Já teve. Isso eu não sei. Não é da minha época, mas eu já ouvi falar que teve. Bom, não sei. Eu sei que antes não eram 3 anos, eram 2 anos só Mas eu acho de que eram 2 residência. anos depois de alguma outra. Não, eram 2 anos direto também. Tanto que o meu chefe da residência, ele só fez 2 anos. Mas, bom. Eu acho pouco, mas enfim. Tá, bom. Tá Hoje é brilhando. acesso direto. Agora tem uma coisa que as pessoas não sabem, mas dá pra você fazer pós. Depois que você faz anestesia, pode não acabar só ali na graduação de Era isso que eu anestesia. Você ia perguntar isso, desculpa. Não, pode falar à vontade. Você pode fazer outras coisas também, fellow, pós ou outra residência. E aí tem vários campos que você pode ir. Você pode ir só para pediatria, você pode ir para GO, você pode ir para dor, que se você gosta mais da parte clínica, você pode ter um consultório, você pode fazer procedimentos um pouco mais invasivos. Você pode formar o grupo de dor e ter uma enfermaria de dor em um hospital. Então, tem muitos campos. Isso não significa que você não vai poder atuar mais nos outros campos de anestesia, tá? Você pode atuar em outros campos e nesse outro campo que você decidiu estudar um pouco mais a fundo também, como dor, pediátrica, enfim. O que você vê o pessoal fazendo depois que forma em anestésia? Qual o caminho mais comum para o anestesista? O mais comum, disparado, é você ficar só na anestesia mesmo, dando plantões. Na anestesia,
existem grupos, né? Acho que todo mundo já ouviu falar um pouco sobre isso. Existem grupos, como se fossem empresas, tá, gente? Vamos generalizar assim. É como se, por exemplo, tem uma empresa chamada Medicoff de anestesistas. Então, eu entrei para o grupo da Medicoff e a Medicoff tem o hospital X, Y e Z. Então, eles montam uma escala para mim para eu trabalhar nesses hospitais. É basicamente assim, e tem alguns valores dos plantões dentro desse grupo. Aqui em São Paulo tem diversos grupos que você pode entrar e tem diversas escalas. Em outros estados, tem alguns grupos que são um pouco mais fechados, que são mais difíceis de entrar. Tem alguns grupos, inclusive, que você tem que pagar para entrar no grupo. Sim, não é barato, né? Mas, enfim, você paga para entrar no grupo e, geralmente, quando você entra no grupo, você começa com plantões um pouco piores. Começa final de semana, feriado, tendo que preencher a escala e depois você vai subindo. Geralmente não tem tanta diferença de valor de plantão quando você está dentro de um mesmo grupo, mas entre grupos tem diferença de valor de plantão. É diferente essa organização, né? É bem diferente mesmo. É bem peculiar. E quanto aos procedimentos, que tipo de procedimentos você vê? Que tipo de procedimentos você mais faz? Tá, a gente faz o procedimento o tempo todo, né? Na anestesia. Então, o que a gente mais faz? Acho que vocês não vão esperar essa resposta, mas o que a gente mais faz é pegar veia. Gente, nenhuma anestesia começa sem você pegar veia. Então, é a primeira coisa que eu falo por R1. Tem que saber pegar veia. Senão, sua anestesia não começa. E se você perder uma veia no meio do procedimento, é o maior caos que você pode sentir. Então, pegar veia... tem que ter prática. Tem que ter prática, ainda mais quando você pega criança recém-nascido. Meu Deus, dá um desespero. Então, o procedimento que a gente mais faz é pegar veia. Aí depois vem raquianestesia, depois vem intubação, passagem de máscara laríngea, acesso venoso central, peridural, tem os bloqueios que antigamente, bloqueios regionais que eu tô falando, tá? Guiados por ultrassom, que antigamente era como se fosse um plus e hoje em dia não é mais. Então, é muito importante quando você for escolher a sua residência médica de anestesia, você ver, poxa, será que eles têm ultrassom lá só para anestesia? Será que eles têm mão de bloqueio? Essa é uma parte importante, porque não é mais um diferencial para o profissional de anestesia. Quando você vai para um local trabalhar, eles já esperam que você saiba fazer bloqueios regionais, principalmente na área de ortopedia, de vascular, mas principalmente na ortopedia, quando você vai anestesiar para ortopedia. Então, esse é um ponto importante quando você for escolher a sua residência. O que mais que eu devo considerar, procurar nas instituições, se eu quiser prestar anestésio? Quais são as características que são importantes numa instituição? Tá, tem algumas características. Uma delas tem residências que são da SBA, que é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Se a sua residência for SBA, isso significa que ao longo dos anos, dos 3 anos, você vai fazer uma prova anual e você já vai sair com o título de anestesiologista, certo? Se ela não tiver o título, ou se ela não tiver vinculada à SBA, mas é vinculada ao MEC, ou seja, é uma residência médica, você vai fazer uma prova quando você terminar a residência e depois disso, depois que você passar na prova, é que você vai receber o título, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a meu ver, saber bem os estágios que você vai passar, os rodízios, né? Como eu já expliquei anteriormente, dentro da sua residência. Será que eu vou rodar em GO? Será que eu vou rodar em pediatria, em cardíaca, em torácica? É importante o residente rodar no máximo de estágios possíveis, até para saber onde é que ele onde ele vai trabalhar e até para ele estar preparado, porque imagina, eu não tenho acesso a um centro obstétrico na minha residência e eu caio num plantão que tem uma cesárea e, enfim, tem um centro obstétrico. Então eu vou passar dificuldade, porque muda muito. Então, essa parte do estágio é muito importante. E ainda dentro dessa parte do estágio, que foi uma coisa que sempre me chamou a atenção na residência, na minha escolha, tem estágios fora? Eu vou rodar em outros serviços? Porque quando você muda de serviço, muda a rotina,
muda a adaptação, muda os protocolos, mudam as drogas que eu tenho acesso, mudam os tipos de cirurgia. Então, quanto mais serviços diferentes você conseguir passar, a meu ver, é melhor para você como profissional, inclusive, porque você vai conseguir se virar, você vai conseguir ver coisa nova, você vai conseguir ver cirurgiões operando de formas diferentes. Então, essa habilidade de meio que ser maleável, assim, Sim, se é adaptar aos diversos importante para o serviços. anestesista. Até porque, geralmente, a gente não trabalha em um hospital só, a gente trabalha em vários hospitais. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. O que você falaria pro pessoal que fala daquele estereótipo que o anestesista só fica jogando Candy Crush no centro cirúrgico? Ah, eu acho péssimo, sério, Eu tinha que falar, péssimo, desculpa. péssimo, péssimo. Não é verdade, tá? Às vezes a gente tá no Instagram, mentira. Tá, vamos lá. Depende muito. Tem cirurgias que são mais tranquilas, por exemplo, a cirurgia plástica. O paciente asa 1, não tem nenhum problema de saúde, a cirurgia não sangra muito, então você vai ficar lá mais tranquilo, dá pra ler um livro, dá pra estudar um pouquinho, mas nunca ficar disperso, porque o paciente está sob anestesia e ele é sua responsabilidade, pelo amor de Deus, tá? Mas tem cirurgias que você vai ter que ficar sempre atento. Você não vai ficar jogando Candy Crush numa cirurgia cardíaca. Você não vai ficar jogando Candy Crush numa pediátrica, sabe? Não dá. Você tem que ficar atento. Então, esse estereótipo, assim, não é para todos, tá? Se você vê um anestesista que tá sempre mexendo no celular ou tá sempre disperso, eu não acho legal. Não, não é minha praia, assim. É óbvio que tem horas que você vai pegar o celular e tudo mais, mas sempre tem que dar atenção ao paciente, tem que prestar atenção ao tempo cirúrgico. O tempo cirúrgico é assim, o que é que o cirurgião está fazendo? Porque o que o cirurgião está fazendo também vai influenciar na sua anestesia. Então, é um jogo, sabe? Mais ou menos isso. Tem que aprender, tem que dançar conforme a dança, né? Pra isso você tem que estar ali naquele ambiente prestando atenção como é que tá sendo conduzidas as coisas. Pois é. O que você falaria para aquele aluno que quer colar no anestésio para conhecer mais sobre a especialidade? Como é que a gente tem que chegar em vocês? Tá, é simples. Primeiro, que a gente é muito legal. A gente é muito legal, a gente geralmente é solícito. O que é que eu aconselho pra vocês? Não vai numa cirurgia super complexa. Primeiro, porque você não vai entender nada. E segundo, porque o anestesista, ele vai ter que prestar mais atenção, às vezes ele tem que fazer coisas mais rápidas. E desculpa, gente, mas você vai acabar atrapalhando, tá? Sempre atrapalha. A gente sempre, qualquer especialidade, a gente só Vai atrapalha. acabar atrapalhando. Então, vai na cirurgia simples, porque o anestesista vai estar tranquilo, ele vai deixar você fazer as coisas, ele vai ter tempo de te explicar. Então, vai na cirurgia mais simples que estiver lá no mapa cirúrgico. Vai lá, se apresenta, fala que você quer anestésio ou que não quer anestésio, mas que você quer acompanhar. E o mais importante, fica do início ao fim da cirurgia. Porque a anestesia não é só entubar, a anestesia não é só fazer uma hack. Anestesia não é isso. Anestesia é estar com o paciente durante todo o procedimento cirúrgico, tá? É o ato anestésico. Então, vai lá, pergunta, tira suas dúvidas com o anestesista e cola junto com ele. Pergunta as coisas para fazer os procedimentos. Vai lá, faz a ficha, tenta entender a ficha anestésica. Ele vai adorar se você aprender a fazer a ficha e fazer a ficha para ele, vai amar. Vai querer sempre você com ele, porque é uma das partes mais chatas, E é isso, assim. É paciência e sabe? Dedicação, né? E dedicação, assim. Se você quiser chegar logo arrasando, estuda algum procedimento antes, sabe a sequência de intubação? Isso vocês têm acesso na faculdade, a gente tem acesso na faculdade, né? Para você saber manejar, né, os instrumentos. Mas basicamente isso, escolher a cirurgia simples, se apresentar e ficar durante todo o procedimento. Isso aí básico, ele vai deixar você ficar na sala. Se fizer a ficha, ele vai te chamar para todas as cirurgias, vai deixar você intubar todos. Olha, isso aí é uma dica muito boa, vou usar inclusive. Pensando nos conteúdos que você teve na faculdade, quais são os que mais se relacionam com a sua especialidade hoje? Que você vê assim, que tem mais prática? Mais prática é um pouco de farmacologia e a parte de fisiologia também, respiratória, cardíaca,
A gente tem que estudar um pouco de tudo, como eu falei antes, né? A gente tem Sim. acesso a muitas especialidades. Então, tem coisas de GO que eu uso até hoje. Por exemplo, o paciente está com a placenta prévia. Tá, a paciente está com síndrome HELP. Eu tenho que saber quais são os critérios de síndrome HELP. Eu tenho que saber avaliar os exames dela, eu tenho que saber avaliar a clínica. A parte de clínica médica, a parte cirúrgica também. Assim, eu tenho que absorver um pouquinho de tudo. A depender da especialidade de que eu estiver rodando, inclusive naquele mês, por exemplo. Quando eu estou na GO, eu vou estudar um pouco mais de GO, certo? Então, eu tenho que saber bastante daquela especialidade, pediatria. Então, é um pouco de tudo, assim, da faculdade. As partes específicas de anestésio, você não vai ver na faculdade. É Só na só na residência. residência mesmo, de gases, de drogas. Não adianta você parar para estudar antes, porque você não vai aplicar se você for fazer outra especialidade. E tem assuntos mais complexos que não vale a pena, você não vai entender nada. E deixa para quando você fizer a residência mesmo. É bom que tem um pessoal que é bem precipitado, que já quer. Não adianta, assim, estuda o que você precisa estudar para agora, tá? Se preocupa com a residência depois, que a curva de aprendizado é super rápida e você vai se virar bem. Amanda, como é que você descreveria a especialidade de anestésio para uma pessoa que não teve contato na graduação, como você não teve, com a especialidade, para encantar ela e explicar o que realmente é o coração da anestesia? Tá. A anestesia é para você que ama medicina e que quer fazer parte de cada pedacinho de cada especialidade. Eu amo pediatria, então você vai ter a oportunidade de estar ali com as criancinhas. Eu amo geo, então você vai ter a oportunidade de estar ali com a gestante. Eu gosto de geriatria, você vai estar ali com o idoso, sabe? Então, sabe, anestesia, além de ter tudo isso, você causa. Você tá ali pra. Imagina, você tá num momento super difícil. A pessoa tá super tensa, que vai fazer um procedimento cirúrgico. E você vai fazer ela não sentir dor. E vai fazer ela dormir e ficar tranquila durante todo o procedimento. Você vai fazer. Você vai manter a homeostase dela. Você vai fazer com que o corpo dela funcione da melhor forma possível e da forma mais orgânica e mais equilibrada possível. Então, tem coisa mais bonita que isso, assim, sabe? Você submeter numa cirurgia cardíaca e você acordar sem dor. Oi, tudo bem? Eu tô bem. Um dia depois você tá na UTI estubado, sabe? O procedimento foi um sucesso. Isso não é só parte do cirurgião, é parte do anestesista também. Você foi lá ter seu filho, poxa, não deu certo fazer um parto normal. Chegou o anestesista e ele deu uma picadinha nas suas costas e você parou de sentir dor. E você teve seu filho, você viu o rostinho dele, abraçou, sabe? A gente tá próximo desses momentos. Poxa, você tá tenso, seu filho vai se submeter a uma cirurgia. E aí você entra na sala e o anestesista chega, ceda e começa a anestesia e ele fica tranquilo e você sabe que ele não vai sentir dor. Essa parte é do anestesista. E isso é bem gratificante. Às vezes o paciente não lembra da gente, mas a gente lembra deles, a gente lembra dos pacientes, a gente lembra dos rostinhos. Tem cirurgias que são inesquecíveis. Então, é isso, você vai ter esses momentos, sabe? Vai guardar também no coração esses momentos legais, momentos mais críticos também, mas que você vai sempre dar o melhor de si para entregar o melhor para o paciente, para ele não sentir dor e dele não lembrar ou lembrar da melhor forma possível e apagar as coisas ruins. Acho que isso é um pouquinho de anestesia. Eu acho que isso é bastante anestesia, né? Nossa, mas foi bem bonita a definição que você deu. Acho que deu para sentir um pouco da alma, do coração, realmente, da especialidade. Agora, acho que a gente falou quase tudo, ou falou tudo? Acho que a gente falou quase tudo, né? Você consegue pensar em alguma coisa que... Deixa eu pensar. Eu não sei. Não, tem uma coisa que não tem tanto a ver com anestesia, mas é importante o estudante saber, né? Porque quem tá pensando em fazer residência é estudante, né? Vamos lá. Sim. Que é uma situação difícil que geralmente acontece no centro cirúrgico.
geralmente a pior situação possível, e na maioria das vezes está na mão do anestesista, que é uma parada cardiorrespiratória dentro do centro cirúrgico, no ato cirúrgico. Geralmente, quando isso acontece, quem vai comandar a parada cardiorrespiratória é o anestesista, tá? É um pouco diferente de uma parada cardiorrespiratória fora do centro cirúrgico, mas é muito importante, pelo amor de Deus, gente. Quem se formar não pega plantão antes de fazer o ACLS. Você tem que fazer o ACLS, tem que saber o suporte básico de vida e o avançado de vida, porque você pode precisar a qualquer segundo. Quando eu me formei, eu precisei usar várias vezes. Na residência de cirurgia geral, eu precisei usar diversas vezes. Na residência de anestesia, eu precisei usar. E mesmo nunca tendo vivenciado uma parada cardiorrespiratória dentro do centro cirúrgico, eu soube manejar porque eu já tinha feito o ACLS. Muda um pouco? Muda, mas quando você já está habituado com aquele ambiente, você vai saber automaticamente o que é que vai mudar ou não. Então, pelo amor de Deus, lembrem de mim. Quando vocês forem se formar e pegar um plantão, não pega um plantão sem antes fazer suporte avançado de vida. Acho que isso é uma boa dica. Sim, sim. Amanda, acho que a gente já está finalizando por aqui. A gente já passou por todos os pontos, né, que acho que são cruciais e importantes para falar da residência médica em anestésio. E qual conselho você daria para quem está em dúvida, por exemplo, entre anestésio e cirurgia, para quem pensa em fazer anestésio, mas não tem aquela certeza? Certo. A principal coisa que eu falo vai atrás de alguém de cada especialidade, que roda tanto residente quanto profissional. E tenta acompanhar o dia a dia dessa pessoa, tá? Então, tenta ir no hospital com ela, vivenciar mesmo. Você tem que vivenciar para você ter certeza que é aquilo que você quer. Às vezes você vivencia como eu e só desiste 5 meses depois. Mas é importante a vivência, tá? Então, vai atrás, na cara de pau mesmo. Segue um anestésio, vai lá no plantão com ele. Segue um cirurgião, vai lá no plantão com ele, tá? E se você estiver no meio do caminho e ver que não é mais isso que você quer, tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem mudar, às vezes não se encaixa mais com aquele momento da sua vida ou com quem você é. As coisas mudam, as pessoas mudam. E não é perda de tempo você mudar de especialidade. Até porque não é só sobre você. É sobre o que você vai entregar para o seu paciente também. Sim. Então, você não vai querer entregar fazendo aquilo que você não gosta. Você não vai entregar uma coisa boa fazendo isso. Sim. Isso é muito importante. As pessoas deviam pensar nisso. O que eu entrego para o paciente? Isso, né? O que é que você entrega, né? Então, é isso, assim, vivenciar, sabe? E não ter medo de mudar também. Acho que é a principal mensagem que eu quero deixar para quem sentiu na pele. Não, acho que você deixou. Muito obrigada mesmo, Amanda, por aceitar o convite. Espero que você tenha gostado. Espero que o pessoal de casa tenha sanado as dúvidas, tenha conhecido um pouco mais sobre a especialidade de anestésio, tenha realmente visto um pouco desse amor que a Amanda tem. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Até o próximo episódio. Nos sigam nas redes sociais. Se você tiver mais dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou então mandar no e-mail, no Instagram. E é isso, muito obrigada. Até o próximo Eu posso aproveitar para fazer uma propaganda? Pode, claro, faça. Vou fazer, inclusive, uma mega propaganda. Porque além de anestésio, sou meio, empresária. Inclusive, a Jéssica, como super influenciadora, está vestindo um dos meus scrubs. Sim. Porque eu vendo scrubs. Super versátil. Dá Super pra ir versátil. e vir gravar podcast. Na internet. Então, segue a gente no Instagram, @kcsuperscrubs, que são pijamas cirúrgicos, tá? E aí você vai ficar linda como a Jéssica. Inclusive, ela tá vestindo um agora, que é novo, que a gente vai lançar como Super Jazz. Olha só, que honra. Modelo novo. E é isso, segue a gente e me segue no Instagram também, que vai ser Amanda Carreira X. E se tiverem mais alguma dúvida, podem conversar comigo lá também. Tchau, obrigada.